estamos oficialmente gravando, então. Então, gostaria de desejar boa noite, dar as boas-vindas a todos e todas, em nome de toda a equipe do projeto Metalurgia, Acolhida, Permanência e Êxito de Difusão do Conhecimento, em nome de todo o NDE da Metalurgia, que hoje está aqui representado pelos membros que vão estar participando dessa mesa redonda, o professor Jefferson Hag, o professor Kleber, o professor Arlan, temos ainda o professor Juliano e o professor Ricardo, que não puderam estar aqui hoje, e temos também o professor Fabiano, que está em afastamento. Este evento é um evento muito especial para nós hoje, porque ele representa a 5ª edição da Semana Acadêmica da Metalurgia, em tempos tão complexos, né, que nós vivemos aí nesses últimos 2 anos, de pandemia, de restrições, de afastamento. É um momento muito especial, porque pela 2ª vez a gente consegue fazer um evento simbólico, caseirinho, com a nossa cara, como eu costumo dizer, né? Para marcar esse momento, para não deixar passar em branco e para trazer mais uma oportunidade de estarmos juntos, de fazermos este momento de troca e aprendizado conjunto. Então, dito isso, desejo um bom evento nesses 3 dias a todos e todas, e passo a palavra aí os nossos bolsistas, né, do projeto de ensino, que pensaram, organizaram esse evento com muito carinho e dedicação, a Thaís e o Lucas, então, que vão conduzir as ações a partir de agora. Bom, dito isso, então, boa noite a todos. É com enorme satisfação, então, que eu dou início aí a 5ª edição da Semana Acadêmica da Metalurgia. Isso aí. Essa foi boa. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e também, posteriormente, quem vai ver essa gravação no YouTube depois. E também agradecer aos orientadores dos projetos de ensino, pesquisa e extensão pela sua dedicação e comprometimento. Vocês fazem tudo isso acontecer, através de vocês que isso é possível. E, então, eu queria dizer que vocês são incríveis e agradecer por isso. E é isso aí. Maravilha. Estamos aqui para isso, né, professores? Exatamente. Bom, então, aí, para tratar desse tão bacana que essas bolsas de ensino, pesquisa e extensão, nós convidados aqui, nós vamos apresentar os convidados através de uma breve descrição aí do currículo Lattes, né? Mas, obviamente, vocês têm muito mais experiência do que isso, mas só para a gente ter noção de quem está falando, quem está presente aqui. Vai lá, Thaís. Para começar, então, a prof. Fabiana, né, conhecida como prof. Fábio por muitos, a famosa. Ela é docente da área de metalurgia do IFRS, Campus Caxias. Ela é coordenadora do curso superior de engenharia metalúrgica e possui cerca de 10 anos de experiência na indústria siderúrgica, onde atua nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, laminação e engenharia de produtos e processos, tendo coordenado equipes multidisciplinares no desenvolvimento de projetos de melhoria de processo e no desenvolvimento de produtos, além de ter sido gestora de EPP. É idealizadora e coordenadora do projeto Elas, no qual desenvolve ações inspiradoras para incentivar a presença de meninas e mulheres nas áreas de tecnologia e engenharia. Ela possui graduação na Engenharia Metalúrgica pela URGS, mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e de Materiais da URGS. Ela tem especialização MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado no programa de pós-graduação de Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da URGS. E também é mãe do Murilo.
Bom, seguindo então, professor Arlan Pacheco Figueiredo. Ele possui doutorado e mestrado em Engenharia Metalúrgica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, pela URGS. Doutorado realizado na área de Concentração de Ciência e Tecnologia dos Materiais relacionado à pesquisa em processos de soldagem por fricção com pino consumível, SPFC, e soldagem de costura por fricção, com aços inoxidáveis duplex. Mestrado realizado na área de concentração em processos de fabricação, fundição, com pesquisa realizada na área de solidificação unidirecional em liga de magnésio. Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui experiência profissional na área de tratamentos térmicos de aços, tendo atuado na empresa Maxi Forja, Forjaria e Metalurgia, como engenheiro de processos. Ele é professor EBTT do quadro efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor no Instituto Federal e coordenador do curso superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos. Ministra aulas também nos cursos de Engenharia Metalúrgica e no curso técnico em Fabricação Mecânica integrado ao ensino médio. Só uma atualização aí, que o coordenador do curso agora é o Jefferson atual, né? É o Jefferson Hard. Já tô passando para ti de novo, hein? Vamos parar com isso aí, né, cara? Também, na nossa mesa redonda, né, teremos o Kleber Lessa. Ele tem a graduação em Engenharia Metalúrgica, mestrado e doutorado em Ciências e Tecnologia dos Materiais e com pós-doutorado na Alemanha. Não, na Alemanha, se o Kleber quiser falar. É suficiente, tá ok. Eu Herrhautzentrum Gestacht. Tá. Tudo bem, pula. Tem experiência na área de engenharia de materiais e metalurgia, com ênfase em metalurgia de soldagem, caracterização de microestrutura dos metais, além de experiência em fundição. Foi professor e coordenador dos cursos técnicos em soldagens e inspeção de soldagem, experiências em bioengenharia, foi consultor da Anvisa, também na análise de falhas pelo LAMEF, experiência em siderurgia, trabalhou na Gerdau entre 2007 e 2008, fundição e metalografia pelo LAFUN da URGS, e é professor adjunto do Instituto Federal do Campus Caxias. Foi coordenador na implantação do curso de Engenharia Metalúrgica do IFRS. Boa noite. Obrigado. E por último, mas não menos importante, professor Jefferson Hag, atualmente coordenador do curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos. Então, ele possui graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Formação de Professores para os componentes curriculares da educação profissional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e mestrado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em propriedades mecânicas dos metais e ligas, atuando principalmente nos seguintes temas: ensaios mecânicos, metalurgia, física, fadiga dos metais e mecânica da fratura. Na verdade, o Jefferson é o único que pode dar aula, né? Sou o único que é professor. Só é de É o único informação. professor de verdade, o resto aqui é falcatrua. O resto é só enganação. Bom, vamos lá, então. Então, agora que vocês conheceram, né, um pouquinho sobre essas pessoas incríveis que estão por trás de vários projetos, né, que a gente tem aqui no campus, eu queria fazer uma pergunta para todos, né? E vamos combinar, então, de seguir a ordem da apresentação. Pode ser a Fábio, o Arlan, o Kleber e o Hag. E a pergunta é:
né? Quais são os projetos que vocês estão orientando na área da metalurgia e qual que é a linha de pesquisa que vocês estão seguindo? Então, eu começo, então. Que desafio, hein? Começar. Então, caso alguém me passe um pouquinho no tempo, a Thais e o Lucas vão me fazer um sinalzinho. Então, como vocês viram ali um pouco no meu currículo, para mim é um pouco difícil definir assim uma linha de pesquisa, né? Eu me considero bastante generalista pela minha formação, né? Então, eu tenho experiência de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria, na área de siderurgia, onde foi uma escola, né? Então, pude passar por projetos e pesquisas desde envolvendo aciaria, envolvendo laminação, envolvendo tratamento térmico. Então, isso foi uma vivência bem importante que eu tive e que eu carrego hoje comigo aí, tento sempre utilizar nos projetos que eu coordeno, nos projetos que eu participo, né? No meu mestrado, ali especificamente, eu trabalhei a parte de defeitos superficiais em barras laminadas, então foi uma parte assim onde eu me dediquei bastante a esse tipo de falha, né, esse tipo de estudo das origens, né, dos efeitos que a laminação em si tinha sobre esse tipo de defeito. Na minha graduação, lá no meu TCC, eu trabalhei no desenvolvimento de um aço para virabrequim, então eu fui para dentro da aciaria, eu fui para dentro de cliente, vi o processo em forjaria, né, então foi uma experiência bem importante que hoje eu carrego também. E no doutorado, assim, só para mostrar um pouco dessa multidisciplinaridade, assim, eu saí de todo aquele universo de toneladas de aço que permeou aí toda essa minha trajetória e fui estudar ligas de titânio. Então, fui estudar não só as ligas de titânio, mas novas ligas de titânio, que são as ligas de titânio fase beta. Fui para a área de biomateriais, né, estudar como isso ia se comportar lá no corpo humano. E daí eu me foquei mais na parte de corrosão, de tratamentos de superfície, de nanoestrutura, de desgaste, tribocorrosão. Então, essas são algumas das linhas aí que eu fui me dedicando nesses últimos tempos. Agora, quando eu comecei a falar, começou a rodar a ventoinha aqui do computador, espero que ela não atrapalhe, ela estava em silêncio até agora. E dentro do IFE, nos últimos anos aí, eu me considero assim, não sou uma pesquisadora de grandes projetos, né? Eu tenho mais uma veia mais voltada para linhas de ensino, então eu uso mais a pesquisa para o ensino. E gosto muito de usar a pesquisa em sala de aula, então eu tenho uma vertente de pesquisa mais minimalista, né? Do que assim, de grandes projetos. Então, eu gosto de trabalhar fazendo engenhocas, né? Como, por exemplo, quando eu propus lá, quando eu dava aula de conformação, da gente fazer uma mini gaiola de laminação, né? Que os alunos toparam, fizeram. Depois o professor Jefferson Hague aí, com um trabalho belíssimo, né? Deu continuidade, melhorou muito e hoje tem um equipamento, a gente pode dizer assim, que foi construído e melhorado pelos nossos estudantes, né? Então, é nesse tipo de pesquisa que eu acredito e que eu gosto de trabalhar. Eu tenho já aí, desde antes da pandemia, um projeto iniciado na área de tratamento de superfície, né, de proteção contra a corrosão, que é uma mini linha de galvanização. Então, a partir desse projeto também a gente já teve um TCC que foi desenvolvido, tivemos bolsistas envolvidas, estágios de alunos do técnico também envolvidos nesse projeto. E é um projeto que a gente tem intenção e já tem até candidatos aí para dar continuidade, né? E a gente tornar esse projeto aí uma realidade, porque a gente precisou aí, em termos de questão de limitações financeiras, de recursos financeiros que a gente sabe que acontecem, né? Aqueles cortes indesejados nos projetos de pesquisa. Quando a gente estava fazendo no presencial, a gente precisou readaptar, mas a parte bem bacana assim, é que a gente tem parcerias e apoios de empresas, né, que nos doaram muitos insumos e viabilizaram a gente dar continuidade. E depois, durante a pandemia, a gente teve um TCC que, infelizmente, teve que ser feito aí no formato, né, mais à distância, sem a parte experimental que a estudante havia planejado,
mas que também atuou nessa parte, né, da linha de galvanização. E provavelmente vamos dar continuidade agora com uma nova versão desse projeto nos próximos anos. Também na área de termodinâmica, né, que é uma das disciplinas que hoje eu ministro no curso. Então, a gente iniciou também, aí antes da pandemia, um projeto com o Thermocalc, com uso não só, acabou ficando no Thermocalc, né, mas nós tínhamos uma ideia de implementar o uso de softwares termodinâmicos. Então, a gente teve a participação da Ana Paula, que hoje nos prestigia aqui, que é mestranda lá da URGS, que conduziu o TCC dela nessa área, né, um projeto que iniciou ainda quando nós tínhamos também o professor William, então ela fez toda a parte de modelamento físico, controle de temperatura, curvas de resfriamento, e a gente fez, então, um trabalho avaliando esse comportamento, batendo com os dados aí do Thermocalc. E é um projeto tão interessante também que a gente está dando continuidade. Nós temos agora já um estudante voluntário, que eu acho que o João, que também está aí hoje nos prestigiando, né? Que se interessou pelo tema e que a gente já tem feito algumas conversas e vai dar continuidade nesse projeto, né? Então, essas têm sido, assim, as linhas de pesquisa, né, ultimamente. Tá para iniciar aí também nessa linha de multidisciplinar aí que eu atuo, né? A gente está em vias de desenvolver alguns projetos também, em parceria com a URGS, na área de desgaste, né? Então, tem 2 trabalhos aí em parceria com 2 mestrandos da URGS, que a gente vai estudar a questão de desgaste. Então, essas seriam, assim, as linhas de pesquisa que eu tenho atuado mais hoje, né? Me envolvido um pouco mais. E na parte de ensino, então, tem esse envolvimento grande com esse projeto que a gente está vendo aqui, né, hoje acontecer. Então, o projeto Metalurgia, Colhida, Permanência e Êxito é um dos projetos que eu coordeno e que faço parte, né, e que muito orgulho tem trazido para nós. E eu tenho uma veia extensionista também, né, que é a partir, especialmente aí do projeto que mora no meu coração, que é o projeto Elas, né, onde, então, eu trago mais um olhar de equidade de gênero, com a intenção, né, de ser um projeto inspirador, né? É aquilo que eu sempre digo, não é... a gente não quer fazer ações que sejam, assim, vitimistas, né? Não nos entendemos enquanto vítimas neste projeto, mas nos entendemos enquanto ocupantes, né, de uma posição importante e que muitas vezes não é vista, né, que em algumas situações está na invisibilidade. Então, no projeto Elas, a gente tenta trazer para o lado visível as ações de mulheres nas áreas de tecnologia e engenharia, foi assim que começou, mas nos últimos anos, em virtude da pandemia, e a gente teve que redesenhar ele, né? Então, ele ficou maior, porque ele traz hoje questões multidisciplinares. Então, a gente traz exemplos e ações inspiradoras baseadas em experiências de mulheres de todas as áreas que nos inspiram. Então, acho que, de forma assim mais resumida, que eu me lembrei agora, são essas as ações que eu tenho me envolvido, né? Tem uma ação que a gente iniciou agora dentro das disciplinas de práticas metalúrgicas 2, que é também um projeto de ensino desses caseirinhos, dessas engenhocas, né, que eu digo, que é um sonho que eu tenho, que é da gente fazer uma maquete de uma linha de uma usina siderúrgica. Então, nós iniciamos, já temos o alto forno que o pessoal produziu dentro da disciplina, fez impressão 3D, fez projeto. Então, a gente está dando esses passinhos aí. Essas são as linhas assim que eu tenho atuado no IFE. Eu só queria lembrar, né, que caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar no chat, que no final do bloco a gente vai ler as perguntas aí para quem for. Se quiser, se for específica para alguém, é só deixar escrito ali, que a gente depois redireciona. Não sei, seria eu agora? Isso aí, passo a bola para ti, Erlan. Então tá, vou tentar também ser breve, por fala, até porque eu não tenho esse cabedal de
esse cabedal de projetos que a Prof. Fábio se envolve, né? Na minha área de pesquisa, né, na área de soldagem, acho que gostaria de falar um pouco sobre a motivação desse projeto, né? Lembrando que a minha formação no doutorado ele foi na área de soldagem por fricção, né? Só que dentro do nosso curso de engenharia e de tecnologia em processos metalúrgicos, nós abordamos diversos processos de soldagem, né? Em termos de aula prática, a gente faz soldagem cuja fonte de calor é o arco elétrico, né? Não é uma soldagem por fricção. O projeto de pesquisa que eu toco, desde o ano passado, ele foi motivado em boa parte por aquilo que a gente coletou, digamos assim, como informação nas semanas acadêmicas, né, quando elas eram presenciais, e a gente chamava, né, nós não, né, os alunos, inclusive os alunos da engenharia metalúrgica, eles traziam bastante palestrantes, né, um pouco com uma recomendação, né, uma lembrança de algum professor, de algum colega, de algum professor, algum conhecido, mas vinha palestrantes de fora, externos, né, e traziam informações, digamos assim, atualizadas do que está acontecendo dentro da indústria. E começou a surgir para nós, né, cada vez mais aparecer para nós, esse termo indústria 4.0. Desde 2015, 2016, por aí começou a surgir cada vez com mais frequência, né, esse termo. Que no Brasil as coisas demoram um pouco para acontecer, né? Esse termo já estava bombando lá na Europa, os países estavam injetando alguns bilhões de euros aí para tornar uma realidade, né, a indústria 4.0, e daí começou a refletir aqui dentro do Brasil, porque isso é competição entre as empresas, né? Quem quer mercado vai ter que se atualizar. E começou a surgir, vai respingando de um para o outro, começa a vir como demanda das empresas para as instituições de formação, né? Formação de profissionais. Então, esse termo começou a surgir cada vez com mais frequência e também para nós, professores, era uma novidade, né? Nós nos formamos no início desse século, nossa formação, né? Trabalhamos dentro da indústria, já uma indústria bem diferente, né? Já totalmente automatizada, muito tecnológica, mas a partir de 2012, uma série de novas tecnologias começou a trazer realmente uma revolução. E eu comecei muito a pensar, né, nos reflexos que isso poderia trazer, né, nas relações de trabalho. A indústria 4.0 tem alguns pilares, algumas ferramentas que são pilares, e algumas empresas já estão adotando. Vocês já devem, até quem está trabalhando em empresas, já pode ter até escutado, né, falar de Big Data, Internet das Coisas, computação em nuvens, manufatura aditiva, sistemas cyberfísicos, né, questão de segurança, inteligência artificial, né, simulação numérica, e por aí vai, né? E a gente começa a assistir alguns vídeos aí na internet sobre o que vai acontecer no futuro, e a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? Porque realmente já está acontecendo uma revolução e nós vamos ter um grande desafio pela frente, não só o Brasil, mas o mundo tem um desafio pela frente, que os locais, os postos de trabalho, eles vão se alterar. Tá? Então, até escutei esses dias aí um político pensando, né, em Brasil, em termos de futuro,
Então, uma questão que eu acho que vale a pena colocar aqui também, que é, quando houve a primeira revolução industrial, que era a questão da máquina a vapor, o que nós deslocamos foi o homem do campo, né, o homem que estava plantando no campo, para os grandes centros, mas a tarefa que ele tinha que fazer nessa indústria era, muitas vezes, apertar uma porca, né? Apertar um parafuso, era um trabalho mais mecânico, tipo o filme, né, Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Então, era uma tarefa fácil, uma tarefa mecânica de fazer numa linha de produção, né, em série. E o tempo para deslocar todo esse pessoal era um tempo relativamente grande. Qual é o desafio agora? Agora nós temos que deslocar um pessoal que tem que se qualificar de forma extremamente rápida, e não é qualquer qualificação. Esse é o desafio que o mundo vai ter hoje, porque os postos de trabalho vão surgir, vai surgir muito posto de trabalho novo, mas precisando de gente cada vez mais qualificada. E o tempo para fazer esse deslocamento, essa mudança, ele é muito curto. E nós temos uma quantidade enorme de pessoas, né, desempregadas e sem qualificação. Então, é um problema que os nossos líderes políticos, né, líderes empresariais, precisam discutir, porque isso vai ser um grande problema daqui para frente. Então, tinha um problema posto também, e um dos objetivos do Instituto Federal. O Instituto Federal tem a questão da formação do nosso aluno. Formação do ponto de vista cidadão, né, que ele tem que se formar como cidadão consciente, e aqui sem nenhuma questão política, né, mas também sendo uma questão política, a nossa bandeira aqui é defender a educação. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com as questões da educação e de formação, daqui para frente. Nós temos que pensar nisso. Não me importa qual é o partido, desde que entenda que a educação tem que ser uma prioridade. E isso nós temos que discutir, temos que retomar, porque está muito descriminalizado. Mas como isso não é o objetivo aqui, eu quero falar do outro objetivo do Instituto Federal, que é a formação profissional, junto com a formação cidadã. É a formação profissional. Ter um trabalho, ter um emprego. A pessoa tem que ter um emprego para poder, né, a partir daí, se desenvolver, prosperar. E atender dessa forma o arranjo produtivo local, que está lá na Lei de Criação dos Institutos Federais. Então, né, nós, professores, também tínhamos e temos, né, essa missão de compreender, né, esse fenômeno da indústria 4.0. E eu comecei a estudar isso dentro da minha área, a área que eu dou aula, na área de soldagem, e eu comecei a verificar que realmente tem muitos artigos científicos, muitas pesquisas acontecendo dentro dessa área, na área de simulação e também na área de uso de inteligência artificial. E através de alguns artigos, né, que eu li, eu propus, né, um projeto de pesquisa que é o uso, né, das redes neurais artificiais, que é, né, um algoritmo básico para programação de inteligência artificial, capaz de reconhecer, né, através de um treinamento que a gente dá por dados concretos, realizados por nós, criar uma rede que consegue prever, a partir daqueles dados, né, o que pode acontecer. Então, a ideia no processo de soldagem a arco, né, a princípio nós pensamos no processo de soldagem MIG-MAG, que é muito utilizado, mas estamos fazendo em parceria com uma empresa, a empresa PowerMIG, que é uma empresa que vende, né, robôs e automação na área de soldagem. Ela é uma empresa aqui de Caxias, né? E esse processo que está no robô é um processo um pouco diferente do processo MIG-MAG, mas é um processo que dá para a gente utilizar como base para a nossa rede neural. Então, o que a gente está fazendo é criando um banco de dados. Nós já fomos na empresa, né? Eu tenho aqui uma bolsista que é do curso, na verdade, curso integrado na área de plásticos,
ela está aprendendo bastante coisa sobre soldagem, sobre inteligência artificial, tá bem legal essa integração. E eu tenho também um aluno, né, que é bolsista FAPERGS, porque eu tenho a bolsa de fomento interno e uma bolsa FAPERGS, que é um aluno aqui do curso do tecnólogo, né, o Valdinei, que é especialista nessa área. O Valdinei já é nosso aluno há algum tempo, e ele que está ajudando lá a gente lá na PowerMic com os robôs. Ele compreende bastante o assunto, né? Então, temos 2 bolsistas, e a nossa ideia do nosso projeto é esse, assim, desenvolver agora um banco de dados com informações, né, variando, né, modificando as variáveis de processo, que são as entradas da nossa rede neural, né, e verificando os resultados, né, o que essa modificação das variáveis de processo coloca como resultado, né? O que eu obtenho com isso? Então, eu vou ter que fazer ali uma medição dos resultados, criar um banco de dados, e a partir daí, através de um software bem comercial, que é o MATLAB, desenvolver uma rede neural, né? E através de programação, isso pode ser implementado dentro da máquina, do robô, por exemplo, para que o soldador, a partir do momento que ele já indica quais são as suas entradas, quais são os dados que ele vai utilizar para a soldagem, a rede neural vai dizer, vai dar tal resultado. Aí vai ser uma ferramenta, né, para o nosso soldador decidir primeiro, né, decidir de forma melhor o que ele vai utilizar como dados de soldagem. Acho que eu já passei do meu tempo, para variar um pouco, mas depois a gente pode voltar ao assunto e detalhar um pouco mais, né, essa linha de pesquisa. Passa a palavra para o Kleber. Para o Kleber. Está mutado, Kleber. Problemas modernos, né? O cara esquece de desmutar e às vezes esquece de mutar também. Enfim, boa noite a todos, queridos alunos, professores queridos, saudades de todos vocês. Pandemia, eu acho que todo mundo já passou por esses momentos de querer estar presente. Acabei de falar aqui com o Matheus, que inclusive veio fazer um comentário ali do meu copo, né? O Matheus que está nos assistindo aqui, o aluno. E saudades de poder estar presente lá, conversar com vocês, né? A gente conversava de tudo, desde os problemas ali de graduação e tudo mais, mas também da vida, conselhos de amigo, né? Aquelas coisas assim, enfim, muitas saudades, né? Se tudo der certo, ano que vem a gente vai estar ali presente no campo de novo, podendo trocar essas ideias aí, né, seu Jó, que eu já falei hoje, seu Jó está sempre presente aí também, seu Jó já troquei uma videochamada com ele hoje, né, seu Jó tá votado ali, depois ele troca uma palavrinha com a gente. Mas falando então, trazendo a resposta, que linhas que estou puxando no Instituto Federal. É importante salientar, o estudante que já faz parte do Instituto, ou o estudante que está chegando agora, que a gente tem diversas linhas de pesquisa, diversos tipos de projetos, né, no Instituto Federal. São projetos de extensão, projetos de ensino e projetos de pesquisa. Né? Então, a gente faz pesquisa, a gente faz outros projetos dentro do Instituto Federal. No momento, né, vamos falar dos projetos que são cadastrados, que vão gerar certificado, vão gerar alguma coisa para o aluno, currículo, né? Então, já venho trabalhando com projetos há muito tempo dentro do Instituto Federal. Já tive projeto de tixofundição, né, que inclusive o aluno que já fez a disciplina de fundição 2 sabe o que é tixofundição. Investigação sobre a metodologia em novas aplicações. Já realizei projetos aqui com bolsistas sempre, né, sobre prototipagem 3D, escaneamento tridimensional e prototipagem rápida aplicada ao desenvolvimento de modelos para fundição. Esse foi um projeto de 2015, 2016, e conseguimos renovar para 2016, 2017. Tixofundição foi em 2015, inclusive a Jéssica foi a minha primeira bolsista. Né? Agora ela está no nosso mestrado, está na área de polímeros, né? E isso é bacana também, os alunos conseguirem passar por todas as áreas e se darem muito bem, isso é muito bacana para nós professores. Outro projeto que eu estou vendo aqui também,
Atualmente, estou trabalhando com um projeto de soldagem por fricção, no edital da FAPERGS, e aí tem o bolsista Luciano. A gente está desenvolvendo várias coisas no laboratório aqui, né? Inclusive o próprio Matheus, que está fazendo mestrado com a gente, também está trabalhando com soldagem por fricção. Acabei tendo essa formação, assim como o Arlan teve no doutorado, eu tive no mestrado e no doutorado essa parte de formação em soldagem por fricção, e ela está cada vez mais ganhando terreno. E recentemente, no pós-doutorado, também continuei lá na Alemanha com isso, e algo bacana que ficou eu mantive um certo convênio informal com eles. Então, eu estou participando de pesquisas lá na Alemanha com eles nesse exato momento. A gente está escrevendo artigos, trocando ideias, estou orientando orientando, né? Que não está formalizado. Eu não sou da instituição de lá, o bolsista não é da instituição daqui, mas estou orientando o bolsista lá, ajudando na orientação de outro bolsista que está no AMEF, de projetos que a gente ainda está desenvolvendo com a Alemanha. E também participando de editais. Tem um edital recente, outro edital bem interessante da FAPERGS aí, na ordem de 3 milhões, que a gente mandou um projeto, e torçam aí para a gente conseguir, que imagina, 3 milhões para a gente comprar de equipamento no IFE, aí não fazem anos que a gente não tem essa regalia. Na verdade, a gente nunca teve, né, algo assim. Então, cruzem os dedos aí, o projeto está bem escrito, está bem interessante, vai possibilitar aí bolsista de mestrado 2, bolsista de graduação, e vai ser bolsa de R$1.000, né, para um aluno de graduação. Então, isso aí vai ser muito bacana mesmo, se a gente conseguir. Vamos dar uma turbinada nos nossos equipamentos, e vai ter convênio com a empresa Randon. Então, o aluno vai estar trabalhando no instituto e vai estar dentro da Randon também. Vamos trabalhar com soldagem a laser híbrida, vai ser bem legal, e em parceria com a PowerMig também, né? Então, aproveito o gancho do que o Arlan estava comentando sobre redes neurais, e também com a PowerMig, né, que também existe essa parceria, porque eu não sei se os alunos sabem, mas eu estou de licença nesse exato momento para capacitação, né, e eu estou me capacitando nessa questão do 4.0, inteligência artificial. E aí uma palavra que está sendo muito utilizada hoje em dia, né, eu estou ressignificando a metalurgia e trazendo para o 4.0. Então, para os alunos entenderem as possibilidades da inteligência artificial aplicada no 4.0, na metalurgia, imaginem vocês ali olhando uma metalografia, lá, uma perlita, sei lá, imaginem a fase que vocês mais gostam, sei lá, Wigmanstatten, adoro esse nome. Imaginem aí essas fases e a gente conseguir pegar no computador e jogar para uma inteligência artificial e ela te falar quantos % que tem ali de perlita, quantos % tem de ferrita, de austenita, de impurezas, e sulfeto de manganês e tudo mais. Isso é possível, sim, através da rede neural, aí, através de aprendizado de máquina, é possível, né, fazer um treinamento com dados de imagens, né, num software que é desenvolvido. Eu estou trabalhando com Python, né, um pouco com MATLAB também, assim como o Arlan, e é possível fazer esse tipo de coisa, né? Tá, e grande coisa, o que isso vai me servir, eu posso identificar essas fases, eu não preciso que o computador identifique para mim. Não, mas partindo daí, vamos supor que eu pegue uma câmera termográfica, né? De repente todo mundo já se deparou com uma câmera termográfica, principalmente por causa do Covid agora. No Iguatemi tinha, né? Só que a ideia ali era ver se as pessoas estavam com febre, né? Se estavam acima de certo grau ali, para ver se elas estavam com febre, para não deixarem elas entrarem no shopping, né? Não vi isso acontecer, mas deve ter acontecido algumas vezes. Bom, é possível pegar uma câmera daquelas, botar num processo de soldagem, num processo de fundição, de conformação, qualquer processo metalúrgico que vocês queiram aí, né, que envolva a temperatura, né? E todo mundo sabe aqui, ou não, né? Não sei se todos são metalurgistas, estudantes de metalurgista, mas temperatura é muito importante na metalurgia, né? Ali acontece muita coisa, né? E é possível a gente verificar, por exemplo, durante um processo de soldagem ali, e através de correlação de dados entre aquelas informações que a gente está pegando da temperatura, junto posteriormente com fazer a macro e a micrografias daquele cordão de soldagem, microdureza, tensão e outras coisas que vocês aprendem no curso aí também, com os professores que estão aqui, inclusive,
fazer correlações e, posteriormente, predizer. Né? Predizer é uma palavra do 4.0, inclusive, da inteligência artificial, né? Prediction, fazer uma predição através de um padrão de imagem se vai dar defeito ou não. Então, isso pode ser feito com peça fundida, com junta soldada, ou qualquer coisa que envolve temperatura. Ah, professor, mas quer dizer que só com temperatura pode ser feito isso? Não. O ressignificar é isso. É tudo aquilo que a gente possa colher dados, e a gente pode colher dados e fazer mestrado, fazer um TCC, sempre envolve dados. Envolvem dados de ensaios metalúrgicos, ensaios mecânicos. Então, qualquer coisa que envolve dado, é possível traduzir isso para uma aprendizagem de máquina e ela conseguir predizer se vai dar certo ou errado. Para vocês terem uma ideia, já devem ter visto aí no YouTube, TikTok, ou qualquer outro Instagram, ou qualquer outra coisa do gênero, né? Por exemplo, assim, robôs que preveem se a bolsa de valores, né? Se vai subir ou se vai descer. Né? Isso é inteligência artificial, isso é rede neural, né? Então, é possível fazer uma predição a partir de dados que a gente possui. Quanto mais dados, melhor. Né? Então, isso é aplicável em corrosão, termodinâmica, no que vocês quiserem aí. Né? Então, nesse momento, as linhas de pesquisa. Estou atualmente como coordenador de um grupo de pesquisa da CNPq, onde está o professor Arlan também. E, inclusive, é engraçado, né? Porque eu sou coordenador do grupo de pesquisa e o Reguli faz parte, né? Não é ele o coordenador, sou eu. Reguli, para quem conhece, é o professor lá da URGS, né? Que, enfim, formou todos nós aqui. Né? Mas esse grupo ele foi formado para a gente poder participar desse tipo de edital, né? Então, tem um grupo de pesquisa na área de soldagem. Ali abrange a área de soldagem a arco e a área de soldagem por fricção. E envolve tudo que tem também na soldagem, a metalurgia em si, e agora, né, até faço um agradecimento, aproveito e faço um parênteses aqui, né, que quem trouxe um pouco de luz sobre essa questão foi o professor Arlan, né, ele que trouxe essa questão, pessoal, inteligência artificial, tarará, redes neurais, né, me interessei no momento que ele trouxe aquilo ali e comecei a estudar um pouco mais aprofundado isso aí, tem uma matemática linda por trás disso aí. Né, equações diferenciais, e para quem não sabe, eu era da matemática bacharelada, então estou adorando isso. Equações diferenciais, equações, muitas coisas bacanas aqui. Para quem não gosta de álgebra linear, pessoal, sinto muito. É tudo álgebra linear, tudo. Tá o filme Matrix aí, que está para ser relançado, né, Matrizes, né, Matriz, enfim, tudo é álgebra linear. A gente pode descrever qualquer coisa, para quem trabalha com SolidWorks, é álgebra linear. É um jogo de batalha naval em 3D. Né? Tu tem uma coluna, tu tem uma linha, e ali tem uma peça, ou tem algo que tu está desenhando e tal. Então, se é possível tu traçar alguma coisa em 3 dimensões, é possível gerar dados a partir disso, tu consegue fazer simulação numérica, tu consegue trabalhar com inteligência artificial. Então, tem esse grupo na área de soldagem, que a gente trabalha com soldagem por fricção, soldagem a arco, e agora, mais atualmente, 2021, né, com inteligência artificial aplicada em processos de soldagem. Tá, professor, mas tu é da área de fundição, e a área de fundição tu não faz nada assim? Temos uma linha de pesquisa também na área de fundição, já estou começando a aplicar também inteligência artificial aí na área de fundição. Então, são essas as linhas de pesquisas que eu estou trabalhando atualmente no IF, né, juntamente com o professor Arlan na área de soldagem com arco, soldagem por fricção e também na área de fundição. E acabo fazendo orientação dos alunos no mestrado nessas áreas. Então, tem um aluno, por exemplo, que é egresso nosso, do tecnólogo, que está fazendo mestrado, trabalha na Marco Polo, e a gente está desenvolvendo uma peça bem interessante ali, para substituir uma parte de soldagem. Olha só, eu gosto de soldagem, mas soldagem é problema, né? Eu falava isso em aula. Então, a gente vai substituir com uma peça fundida e diminuir a quantidade de soldagem ali. E, inclusive, isso é passível de patente, né? Se o aluno quiser correr atrás, né? Isso aí é passível de patente. E eu até já dei as ideias para ele, né? Larga a Marco Polo, abre uma empresa, desenvolve essa peça e te diverte aí, fica rico. É mais negócio do que ficar trabalhando para os outros. Então, a gente, na medida do possível, como professores, a gente tenta fomentar os alunos, trazer o que tem de novidade, trazer o que tem, né, o estado da arte, como se fala na pesquisa, né,
o status quo, né, também é a mesma coisa, o momento atual das coisas, a tecnologia mais predominante, né, e tentando, de todas as formas, ressignificar isso na metalurgia. Então, trazer o que tem de mais interessante tecnologicamente e colocando na metalurgia, independente de processos, né. Então, são essas as linhas que eu estou atuando nesse exato momento, e eu acho que eu respondi e espero não ter passado muito do meu tempo. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor Jefferson, o nosso pai mais fresco do momento, né? Recém foi pai, é essa a ideia, tá? Não entendo de outra forma. Opa, pessoal, tudo bem? Então, só deixa eu ajustar aqui rapidinho, um segundo. Perfeito. Eu estou no campus aqui, a gente está tava falando com o Lucas aqui em off, Lucas, a gente está no híbrido aqui. Então, eu estou com alguns alunos aqui, né, pessoal? Dá um salve aí. Aí, pessoal. Então, eu tô transmitindo, pessoal, o que vocês estão falando, tudo tá num telão aqui, ó, e a galera tá tudo vendo em tempo real, tá, Kleber? Então, Kleber, Arlan, Fábio, tá tudo certo. Mas vamos falar sobre projetos de pesquisa, ensino e extensão, né? Quando eu venho da URGS também, lá eu trabalhei na graduação e no mestrado, principalmente com ensaios mecânicos, né? Comecei com a parte de propagação de trinca por fadiga, então, lá no TCC, avancei para o mestrado para treinar a fratura. E são assuntos que muito associados hoje com a Petrobras, principalmente, mas que eu sentia que estava faltando um pouquinho do pé no chão aqui da região do Sul, né? E quando eu entrei no Instituto Federal, pessoal, o que eu peguei de pegada assim, inicial foi trabalhar com projetos de ensino. Então, inicialmente trabalhei com materiais didáticos, até o Kleber, né, Kleber? Lembra lá nos primórdios, lá em 2016, 17, fazia, o Arlan também, né, Arlan, me lembro lá, fazendo estrutura cristalina, infundida, isopor, depois impressão 3D, enfim. Então, algumas desses produtos ficaram para o pessoal que trabalha com metalurgia física, ciência e tecnologia dos materiais. Bom, avançando um pouquinho mais, eu acabei entrando na extensão, né, Fabi? Que é uma área que a Fabi citou um pouquinho com elas, entre outras ações que ela nos trouxe aqui. E na extensão, eu acabei abrindo bastante meu leque. Então, inicialmente, eu trabalhei com projetos associados mais com o campus mesmo, então, para conhecer o campus, divulgar os cursos, processos muito associados a isso, que não atendiam só metalurgia, mas todos os nossos cursos. Depois disso, então, acabei criando um projeto que o primeiro bolsista foi o Túlio, aliás, que está na URGS também com a Ana, creio eu, né, Ana? E nesse projeto que a gente estava lá criou inicialmente, era para melhorar o laboratório, a infraestrutura e iniciar um processo de prestação de serviços. Então, isso foi lá em 2018. Esse projeto, ele acabou avançando, então, hoje, e também teve que se remoldar, né, Fábio? E com as redes sociais, enfim, e passou por alguns bolsistas também, como o Paulo Aibo, que se formou no Tecnólogo esse ano, começo do ano, né? Começo do ano, no final do ano passado, né? Enfim. Junto com a Ana, inclusive, né, Ana? Foi teu colega de formatura, eu me lembro disso. E, bom, daí ele seguiu com essa bolsa, teve mais um aluno do técnico junto, e ano passado, e esse ano, a gente ampliou com as redes sociais com esse programa, que é um programa de extensão, que é chamado LAEM, Laboratório de Análises e Ensaios dos Materiais Metálicos, que o foco é fazer prestação de serviços também, a parte de cursos e ensaios, e também fazer a divulgação nas nossas mídias sociais de tecnologias. A Rafa, aliás, está no chat botando, ela é minha bolsista atual também, então integrando o ensino técnico, verticalizando com o superior. Mas uma área que eu gosto bastante de trabalhar e que eu tenho estudado muito é a área também no ensino, né? Antes de chegar na pesquisa, tá, pessoal? Que é justamente para melhorar a nossa prática pedagógica, ou seja, aplicada, né? O Lucas é meu cobaia, né, Lucas, nas aulas virtuais, inclusive. Inclusive, eu peguei aqui o pessoal me comentando aqui numa das aulas aqui que eu até falei para a Fábio, né, Fábio? Que tá na hora do presente, pessoal. Tá na hora do presente. Depois o outro falou, tá, e aí, qual é o hashtag do dia? Então, são algumas pequenas coisas que têm um embasamento científico também para melhorar a prática pedagógica e para o pessoal também aprender mais, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, remoto, em que a gente está agora híbrido aqui, né? Eu estou no campus com alguns alunos, mas é uma outra linha que eu estou trabalhando. E, por fim, pessoal, eu acabei entrando esse ano também com projetos associados também à pesquisa, agora indo mais para a pesquisa. Eu estou com um projeto hoje de pesquisa de incerteza de medição associado aos ensaios mecânicos, né? Então, também serve como base para a prestação de serviços. A ideia é utilizar o que vocês veem lá em metrologia para justamente poder desenvolver, então, a incerteza de medição nos ensaios mecânicos, tração, dureza e anisotropia.
Mas, para fechar, ainda tem um projeto que eu recebi de presente, desses projetos que a gente ganha de presente, né, Erla, que é bem importante, que foi justamente o projeto de um pré-vestibular, e daí eu me lembro do Kleber disso, que o Kleber trabalhou com pré-vestibular antes de entrar no Instituto Federal, lembra disso, Kleber? Dando aula em cursinho, lá na URGS, ainda eu acho que era, né? E aqui, então, a gente desenvolveu esse presente que eu recebi, foi desenvolver um curso pré-vestibular para o ensino técnico, ou seja, os alunos do fundamental que vêm para o campus para querer ingressar no ensino técnico. Então, alguns alunos nossos aqui estão na sala que eu estou vendo que são foram do técnico, né? Para justamente facilitar esse ingresso, para tirar um pouco daqueles anseios do aluno que está ainda no fundamental e que vai fazer o seu primeiro vestibular. É uma gama de projetos assim que vai desde o ensino, pesquisa e extensão, e esse ano eu estou com alguns desses projetos no campus aqui, inclusive, né? Também sendo um pouquinho mais generalista, como a Fábio citou, e não aprofundando tanto nas tecnologias, mas a ideia é fazer projetos que eu vejo assim, que tenham significados, e a gente vê bastante questão de projetos nos TCCs, nas práticas metalúrgicas, então pegando problemas reais da região e trabalhando, né? Inclusive, agora há pouco estava com um aluno aqui no TCC, também que ele está trabalhando com o desenvolvimento de uma bomba, então é um problema real para a indústria pneumática, então, assim, são problemas que a gente consegue aplicar diretamente em empresas de pequeno e médio porte, né? Mas o que eu vejo é isso, essa diversidade de projetos. Então, alguns bolsistas aqui nós estamos, eu estou atuando junto com a Fábio também, né, Fábio? Direto lá no projeto de metalurgia, acolhimento, permanência e êxito, justamente porque é um projeto muito importante, né? Eu vejo os guris aqui, o Lucas e a Thaís, como foi legal a participação da Thaís lá no salão do IFE, difundir o projeto, acho que foi muito bacana também. Enfim, são vários projetos que a gente atua, né? E a oportunidade é sempre vocês poderem atuar conosco, né? Seja dentro da sala de aula, na curricularização da pesquisa e da extensão, ou seja, por exemplo, em projetos extracurriculares que permitem que vocês sejam bolsistas, sejam voluntários, enfim, né? Mas não sei se eu respondi a pergunta, Thaís, tu que é a nossa moderadora aí, junto com o Lucas, ou se eu estou um pouco fora. Acho que o celular tocou aqui, pessoal. Certo, pessoal? Mas da minha parte era isso, falar um pouquinho dos projetos, né? Foi meio no improviso, e qualquer coisa eu tô aqui para ampliar um pouquinho mais, se vocês quiserem. Não, mas eu acho que é isso aí mesmo, Hag. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que quer levantar a mão, quer escrever no chat também. Podem ficar à vontade, referente a esses projetos. Perguntas, anseios, angústias? Pode falar, Eduardo. O Hag comentou, boa noite a todos primeiro. O Hag comentou ali de um projeto voltado à incerteza de medição de ensaios mecânicos, pelo que eu ouvi por cima, é isso? Como é que funciona, enfim. Sim, então, nesse projeto que esse ano eu resolvi pegar porque era um projeto que eu sinto que é fácil de ser executado, inclusive virtualmente. Estou com um aluno do técnico hoje, que é meu bolsista nele, mas é um projeto que a gente trabalha justamente com a incerteza de medição, para estimar a incerteza de medição no ensaio mecânico. Então, assim como a gente veio semana passada, Eduardo, que a gente estava aqui fazendo ensaio de tração, a ideia é pegar aquelas propriedades, a gente pegou 4 propriedades na tração, que foi resistência à tração, limite de escoamento, alongamento e redução de área, e estimou, então, numa tabela eletrônica, uma planilha eletrônica, desculpa, com todo o embasamento teórico dos cálculos, né? Então, entra lá coeficiente de sensibilidade, a incerteza padrão. Então, a gente teve que pegar algumas variáveis da incerteza, como, por exemplo, a incerteza é dada do certificado, e por isso a gente teve que calibrar as máquinas para fazer isso. Teve que pegar, então, um modelo de cálculo utilizando um guia de incerteza de medição para fazer justamente esse cálculo. Então, a gente terminou recentemente a planilha para tração, e a gente está finalizando a de dureza Rockwell, que é outro ensaio que a gente tem no Instituto Federal, né? A ideia é agora, na terceira etapa, fazer a planilha para o coeficiente de anisotropia, então os índices de anisotropia, que é outro ensaio que a gente pode ofertar no laboratório também. Então, são coisas assim que eu sinto que são pé no chão, assim, que a gente tem no laboratório e que dá para utilizar o aluno vindo aqui, executando, né? Coisas bem pequenas, como a Fábio fala, coisas bem que a gente faz assim com carinho, né? Minimalistas. Minimalistas, a palavra, eu esqueci a palavra, sou boa, essa palavra foi bonita. E a ideia é essa aí, então, pessoal. Não sei se eu respondi, Eduardo, ou se tinha mais algum detalhe que tu queria saber específico desse projeto, enfim.
Não, respondeu, era isso mesmo. É que eu trabalho um pouco voltado a essa área, né? E daí, causamente, eu tô fazendo um trabalho para sua disciplina e tem três incertezas, três valores aqui com uma incerteza entre eles. Daí eu lembrei de perguntar isso aí. Já vai usar no relatório agora. Vou usar agora aqui já para fazer. Isso aí. Olha, já foi útil o nosso encontro de hoje. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Vou dar um lembrete enquanto o pessoal pensa em alguma pergunta, que para receber depois o certificado, a gente precisa que vocês estejam inscritos, porque a gente vai precisar dos dados, CPF, todos aqueles dados. Então, eu vou pedir para a Thaís e o Lucas depois colocar o link, caso alguém esteja participando e não se inscreveu, para fazer esse registro também, além da presença, né, para que a gente possa depois ter condições de gerar o certificado. Certo. E agora também, pelo horário já, eu vou fazer a lista de presença, tá? Então, eu vou... Tá, só um pouquinho, deixa eu ver. Enquanto a Thaís se organiza ali, né, eu bem metida aqui, eu achei bem bacana, assim, essa rodada inicial nossa, né, porque mostra, assim, a diversidade, né, e também aquilo que a gente tem em comum, né, acho que eu e o Jefferson temos um perfil, assim, de linhas de projeto, assim, mais parecido, o Kleber e o Arlan têm uma linha mais parecida, se a gente pegar o Juliano, o Ricardo, né, e o Fabiano vão trazer outras visões também, e eu acho que isso é muito rico, né, para vocês. Eu acho que essa mensagem também tem que ficar dessa primeira rodada aqui, né, que nós somos um grupo bem diverso e que a nossa diversidade nos completa, né, e isso é muito rico para a formação de vocês. Então, eu só vou pedir para quem está presente escrever no chat projeto. Vai ser a palavra que vai contar presentes. Eu também queria falar um pouquinho a respeito dos projetos. Foi muito bacana a gente conhecer todos esses projetos que foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos. E a maioria dos alunos não conhece, né? Os alunos mesmos não conhecem esses projetos que estão sendo desenvolvidos e tudo mais. Então, eu acho que a gente deveria, como aluno, como sociedade, valorizar mais os professores que a gente tem no Instituto Federal. Porque nós, bolsistas, que estamos mais em contato com os professores, a gente sabe o quanto que vocês se desdobram para atender aluno, para fazer aula, cuidar da vida particular. Vocês são humanos também como nós, cansam também, vão dormir tarde. Então, valorizem mais esses projetos que estão sendo desenvolvidos no campus, né? Se não conseguir se inscrever como bolsista, quando surgir uma oportunidade de participar, de preencher um formulário, eu acho que é muito importante essa interação com os projetos para que possam continuar sendo desenvolvidos e possam surgir mais possibilidades, e também para fomentar essa necessidade, essa iniciativa de vocês de estarem trazendo sempre novidades, projetos novos, estarem chamando pessoas para participarem, né? Então, esse é meu pedido que eu tenho. Vamos valorizar mais os nossos professores aí, os nossos projetos do campus. Também queria pedir rapidamente, se puderem, abram o Instagram de vocês e tirem uma fotinha aqui da nossa live e postem lá marcando o nosso projeto, que é metalurgia.frs_Caxias. Eu acho que é isso. E postem lá e marquem a gente para a gente poder repostar e mostrar que vocês estão interagindo, vocês estão participando, e para chamar mais gente para os próximos 2 dias, né, de evento que a gente tem. Então, se puderem fazer isso daí para nós, é bem interessante. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito disso. Só a gente segue para a próxima pergunta. Eu acho que o que eu ia comentar está relacionado com a próxima pergunta, então pode mandar a próxima pergunta que eu emendo ali. Ok. Bom, então seguindo aqui, a segunda pergunta que a gente tem para passar para vocês é a seguinte:
Apenas bolsistas podem participar dos projetos ou existem outras possibilidades? Então, o aluno que não conseguiu entrar como bolsista, ele tem alguma forma de ajudar nos projetos, de participar? Como é que funciona isso? Eu vou iniciar respondendo e daí depois o pessoal vai complementando aí, né? Então, o que eu ia comentar que está linkado a isso, né? Que eu acho que a Thaís e o Lucas, né? Eu tive que brigar por eles para serem bolsistas do projeto, né? E eu acho que eles estão vivendo aí uma experiência que a gente tem conversado, tem sido bastante significativa, que é olhar esse outro lado para além da sala de aula, né, ou para além dessa nossa sala de aula virtual. Então, eles nos ajudam a pensar, planejar, eles vivem o projeto, né? Hoje o projeto já não é mais nosso, o projeto é deles, né? A Thaís e o Lucas que pensam, que constroem, que propõem. E esse é o nosso objetivo quando a gente propõe um projeto. A gente tem a ideia inicial e a gente quer que os alunos se envolvam e que melhorem aquele projeto, né? O que eu tenho certeza que todos nós esperamos aqui é que vocês sejam muito melhores do que nós. Então, essa é a nossa missão enquanto professores. Eu acho que isso é uma oportunidade ímpar, assim, que vocês têm. E para participar dos projetos, não precisa necessariamente ser bolsista, nós temos a opção de participar como voluntário. Então, para participar como voluntário, você pode dizer quantas horas você quer se dedicar àquele projeto. Então, poxa, eu me interessei pelo projeto do professor Arlan, do professor Haig, da prof. Fábio, do Kleber. Quero ser voluntário nesse projeto, mas eu só tenho 2 horas, 4 horas na semana. O voluntário vai dizer quantas horas ele pode dedicar, né? E eu tenho de praxe, acho que os colegas talvez tenham também, eu sempre perguntar o que você gostaria de contribuir nesse projeto, né? O que você viu nele que te chamou a atenção e que tu acha assim, eu gostaria de desenvolver tal ação nesse projeto. Então, é uma liberdade também que a gente dá para os alunos, né? E é uma oportunidade que vocês têm de participar, porque a gente sabe das limitações de carga horária, muitas vezes, especialmente a gente retornando para o presencial, né? Que vocês trabalham, que vocês têm as atividades de aula, mas daqui um pouco, dedicar 4 horas vai ser alguma ação que vocês podem combinar conosco de ir num sábado, por exemplo, para fazer um experimento, ou de, durante o sábado, fazer uma pesquisa bibliográfica em casa. Então, são coisas que vocês podem encaixar, né, como voluntários. Então, tem essa possibilidade de atuar como voluntário. A gente indica, tem todo um procedimento burocrático de indicação nos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Todo mês a gente certifica como se a gente tivesse a assiduidade de vocês, né? Então, a gente faz isso para quem recebe bolsa, todo mês a gente vai lá e certifica a assiduidade para que o aluno possa receber a bolsa. Para o voluntário, a mesma coisa, a gente certifica a assiduidade para que lá no final vocês possam receber um certificado. E esse certificado vai ser bem importante, tanto para as atividades curriculares complementares, para a carreira de vocês, para o Lattes, para aqueles que tiverem interesse, né, em seguir na área acadêmica. Então, isso já é a construção do currículo e das experiências de vocês. Eu vou deixar aberto aí para os demais colegas, se quiserem acrescentar algo. Eu não sei se estão me ouvindo bem. Estão ouvindo? Sim, estamos. Sim. Eu queria só fazer também um link aí, né? É difícil para a região aqui, para a nossa cidade, né? Caxias, essa questão de encontrar bolsistas. A gente já discutiu várias vezes isso no NDE. Muitas vezes os professores discutem, ainda hoje a gente discute, né? E quando é pensado, por exemplo, na URGS, o professor vai lá e faz um projeto, ganha uma bolsa FAPEG, CNPq, ele divulga, né? Se ele botar lá no mural vai aparecer, e se ele for no mural da engenharia, vai aparecer sempre algum aluno, né? E se ele for numa casa de estudante, como era o meu caso, porque eu morava na casa de estudante, meu Deus, nós ia se tapear lá para uma bolsa, para ter a bolsa de estudo. 400 pila para mim, naquela época não mudou muito, né? Mas naquela época era todo o meu salário. Né? Eu morava na casa de estudante, né? O almoço subsidiado pelo governo, não pagava aluguel, não pagava energia elétrica, e tinha os 400 pila para me manter durante o estudo e me dedicava totalmente à bolsa.
Quando a gente vai para Caxias, a gente vê que a realidade dos alunos é bem diferente. Uma bolsa de R$ 400 ela não atrai tanto o aluno. O aluno é um aluno que está dentro da empresa, né? Geralmente, né, a grande maioria dos nossos alunos é um aluno que está durante o dia dentro da indústria, trabalhando na indústria, dentro da empresa, trabalhando na empresa, e de noite vai estudar. E geralmente ocupa, né, quase sempre os 5 dias da semana dentro do instituto, as 5 noites, né, de segunda a sexta, vai pegando cadeira e vai, a maioria pelo menos. E isso sempre foi uma dificuldade para nós, assim, achar os bolsistas para o curso superior. Né? Inclusive, o curso é cobrado por isso. Né? Ele é avaliado pelo MEC e eles perguntam como é que a gente garante que vocês participem em pesquisa, projetos de pesquisa e extensão, ensino. Até vou deixar depois para o pessoal comentar mais, mas nós conseguimos fazer isso através da curricularização da pesquisa e da extensão. Mas é uma dificuldade muito grande, mas acho que nós temos que pensar, como a Fábio falou, assim, né, no que isso vai enriquecer o meu currículo, a minha formação, trabalhar como voluntário, 2 horas que seja, 4 horas que seja. E daí também quero pegar um link, porque o aluno que está trabalhando no projeto de pesquisa, ele pode usar isso também lá nas atividades curriculares complementares. Né? Então, quando vocês estão chegando lá próximo da formatura, vão ser cobrados. A gente fala isso lá na disciplina de introdução. Né? Ó, vocês vão ter que comprovar algumas horas de atividades curriculares complementares. Se o aluno participa de um projeto de pesquisa, isso conta ponto lá. Tá? Então, além de enriquecer a formação, né, ver com outro olhar, tá? Eu acho que é importante também pensar, né, na questão da atividade curricular complementar. No meu caso, foi um caso bem... eu acho que a minha bolsista que está presente aí, a Camille, ela disse: professor, com esse nome do teu projeto aí, tu correu todo mundo. Eu acho que foi um pouco por aí. Eu não consegui achar, né, bolsistas, né? E aí a Camille, que é da área de plásticos, veio para o nosso projeto. E também no último dia, no último segundo, né, eu consegui colocar o Valdinei, porque também eu recebi a bolsa, eu tinha 3 dias para fazer o meu bolsista, para ter esse meu bolsista. Eu já estava desistindo, eu achei que ia ter que entregar a bolsa, né? Aí o Valdinei me deu um toque, me ligou, a gente conversou, ele perguntou se ele podia. Eu disse: meu Deus, né? Estou bem com um bom profissional aí dentro dessa área para fazer essa bolsa, que é o Valdinei, que ele entende bem dessa área de robótica, né, da área de soldagem. Mas, assim, eu acho que fica para o aluno, né, essa questão de participar para enriquecer, né, para enriquecer a formação, conhecer melhor. Eu conheci melhor o Valdinei, né, já conheci ele, já foi meu aluno, inclusive, mas a gente conversando, eu vejo o quanto ele sabe dessa área, o quanto ele domina essa área. A gente conversa, ele também aprende outras coisas que a gente não vê em sala de aula, não temos como ver tudo na sala de aula, né? Então enriquece bastante, a gente aprende, a gente ensina, é uma relação bem interessante entre o professor que coordena, né, e os bolsistas. Tá? Então, acho que fica aí para vocês o convite aí para serem voluntários e a gente desenvolver mais projetos de pesquisa e extensão no campus. Bom, acho que é minha vez de responder. Pessoal, a palavra voluntariado, ela é abrangente e todo mundo sabe a importância do voluntariado. Muitas pessoas hoje estão recebendo, nesse exato momento, uma tigela de sopa por voluntários de igreja, de comunidades, etc. Então, o voluntariado ele é importante, né, em todos os aspectos. E por que eu estou falando isso? Porque respondendo a pergunta, né, qualquer aluno pode ser voluntário em qualquer momento de qualquer pesquisa dentro do Instituto Federal. Eu, como aluno de graduação, no meu primeiro mês de aula, eu já estava como voluntário do professor Nestor. Então, eu não estava recebendo nada. E eu estava dedicando um certo tempo indo lá no escritório dele e ficando lá com ele algumas tardes para aprender sobre o FactSage, que era um programa de simulação. Então,
Aí vão me perguntar, mas no primeiro semestre, no primeiro mês, tu nem sabia o que estava acontecendo. Realmente, não sabia. A gente falava umas coisas de termodinâmica e outras coisas lá, e eu estava viajando. Só que aquilo ali já me instigava e queria ir atrás. E já me indicava livros, já... E através daquilo ali, num segundo momento, já fui para outra bolsa voluntário dentro de outro laboratório de fundição. Fiquei 2 meses como voluntário ali e acabei conseguindo uma bolsa. Foi uma bolsa de... Era R$250 na época. Aí vocês, R$250, hoje em dia não significa muito, né? Naquele tempo também não significava muito. Mas, pessoal, eu morando em Porto Alegre, na casa estudante, pagando 50 centavos almoço e janta, eu me sustentava com R$250, porque eu não recebia ajuda de pai nem mãe. Então, eu tinha que pagar a ficha, no tempo da ficha, era R$65 para eu ir e voltar para a URGS por mês, né, de ônibus. Ia na Renner, fazia em 5 vezes lá um tênis, 2 calças, 2 camisas, pagava em 5 vezes, tudo isso com uma bolsa, né, R$100 por mês, aí ó, já foi 150. Os outros R$100 me virava, vamos lá, tem que comer, tem que se alimentar. Comprava ali aveia, misturava com água e era isso, né? E tomava café e segue a vida. RU, né? Café do RU. Então, com uma bolsa, eu me sustentava. Aí vocês vão falar, tá, mas 250 hoje em dia não dá. Eu sei. Hoje a bolsa é R$400. Pessoal, teve aluno que foi meu bolsista, tá? Que se sustentava com R$400, morando perto do Instituto Federal, e não faz muito tempo. E, claro, pagando um aluguel mais barato, né? Se sustentava e ainda conseguia mandar um dinheirinho para a mãe. Tá? Então, tu pode ser bolsista e uma bolsa de R$400, hoje em dia, eu sei que não é um valor muito grande, né? Mas ele é considerável e ele pode auxiliar, sim. Né? Mas, sem falar do valor, a partir do momento que tu vira bolsista, seja voluntário, ganhando alguma coisa com isso, né? Querendo tirar o valor, tu ganha conhecimento, tu ganha o contato com o professor, tu ganha algo que a aula não te traz. Né? Tu expande a mente, tu expande os teus conhecimentos, tu expande as possibilidades, tu enxerga outro mundo, tu enxerga outras realidades. Né? Enfim, eu estou me falando agora como Kleber bolsista, que foi bolsista na época. Porque eu fui bolsista de graduação, fui bolsista voluntário, fui professor voluntário, fui bolsista voluntário, fui bolsista de iniciação científica CNPq, entre outras também, da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, fui bolsista, depois fui bolsista CNPq no mestrado e no doutorado CAPES, no pós-doutorado CAPES. Então, olha, eu fui muitas vezes bolsista, no mínimo umas 5, 6 vezes aí em toda a minha vida. Então, a importância da bolsa, ela é imensurável do ponto de vista de aprendizado. Né? Tudo que a gente consegue aprender, né, estando vinculado a alguma bolsa, alguma pesquisa, seja ela de, não necessariamente pesquisa, seja ela uma bolsa de ensino, de extensão ou de pesquisa. Né? E, claro, o mensurável, que é o valor ali, que faz tu te sustentar e tudo mais, também é muito importante. Então, existe em Caxias uma cultura diferente. Né? Caxias é uma cidade do trabalho. O pessoal só pensa em trabalho. Né? Então, a gente até vindo de outros... Principalmente, eu sou caxiense, mas a minha formação, eu praticamente não sou mais caxiense, né? Pelo menos do ponto de vista do pensamento. Né? Então, existem outras coisas muito mais importantes do que só trabalhar. Porque a partir do momento que tu tem um conhecimento, esse conhecimento ele não tem como medir, não é mensurável. O valor do teu conhecimento, ele é capaz de gerar valor para ti. Então, do meu ponto de vista, é muito mais interessante. Claro, isso é a experiência que eu tive. Eu ficar como bolsista e conseguir me formar no tempo, certo? 4 anos, 5 anos. Né? Conseguir me formar bem, aprendendo sobre aquilo. E estar como bolsista. Eu não preciso... Aí era interessante que eu voltava para Caxias, e aí tinha meus colegas de ensino médio que já estavam com carro, trabalhando nas empresas e tal. Era interessante analisar aquilo ali. Tinha momentos que eu pensava, podia estar aqui, né, estudando na UX e tal, já trabalhando numa Marco Polo da vida, sei lá, financiando meu carro e tal. Tinha um momento de pensar isso, com certeza.
Mas tem o outro momento depois, né? Nossa, o conhecimento adquirido ali, de conseguir me dedicar para a faculdade e estar com uma bolsa que me garantia pelo menos um sustento mínimo, né? Eu morava longe dos meus pais, foi fantástico, porque aquilo ali me fez me formar logo e conseguir emprego logo, né? E um emprego bom, né? Empregos... participei de uma vez de uma entrevista que, enfim, a pessoa que me entrevistou, ela falou, nossa, entrevistei 4 engenheiros metalúrgicos, ficaria com os 4. Entrevistei outros 4 engenheiros não metalúrgicos de outras faculdades, não ficaria com nenhum, sabe? Então a importância daquela formação ali ficou escancarada naquela entrevista. Então, desculpe, acabei me estendendo um pouco e indo para outros lados, mas a importância de uma bolsa na minha vida foi muito importante. Eu fui bolsista o ano passado, né? No pós-doutorado eu fui bolsista de novo, né? E claro, ganhando em euro é bem melhor do que ganhar em reais, né? Então, a importância da bolsa, enfim, na minha vida ela foi muito importante, me ajudou na minha formação e muito melhor do que isso, expandiu minha mente para pesquisa e fez eu conhecer mais pessoas e outras áreas, né? Então, qualquer aluno pode ser bolsista. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. E também a outra mensagem seria, te dedica muito mais em aprender e, de repente, ficar como bolsista do que ficar naquela coisa só de ter que trabalhar, porque todo mundo em Caxias trabalha. E calma, vai devagar, dá para te formar bem e depois conseguir um ótimo emprego antes de querer ficar só trabalhando, né? Claro, cada um vai ter as suas necessidades, aí vocês têm que também verificar, né? Tudo tem que ser feito alguns sacrifícios, né? Eu fiz vários sacrifícios, em vez de trabalhar, me dediquei só a estudar e viver de bolsa, né? Tiveram colegas que tiveram que trabalhar, né? Alguns com família, né? Aí, claro, é outro momento da vida, mas são opções, né? Então, o meu ponto de vista é esse, do me dedicar para o estudo para colher os frutos depois, porque conhecimento ninguém te tira. Pode te tirar, vão-se os dedos, vão-se os anéis, perdão, ficam os dedos, né? O ensino é a mesma coisa, né? Podem tirar tudo da tua vida, o teu carro, a tua casa e tal, mas o teu conhecimento, tu consegue gerar novamente tudo isso com o teu trabalho. Obrigado. Assim não sobra muito para mim, né, gente? Vocês já falaram tudo de tudo, aquilo de bolsa aqui, fica complicado. Bom, a única coisa que eu queria só citar para vocês já foi falado de voluntário, bolsista e todas as opções que a gente tem, né? Mas uma coisa que eu percebi, assim, que poderia ser para expandir essa mesa, né, para a gente poder realmente ampliar um pouco mais o assunto, e se, Fábio, e se o aluno, em vez de ter o projeto proposto pela Fábio, pelo Kleber, pelo Arlan, ele propôs esse projeto? E se, então... Ai, Hag, às vezes eu acho que a gente lê o pensamento do outro. Eu já falei, então a gente está lendo às vezes. Então, o que eu vejo, o último viés para fechar esse ciclo é isso, ó, pessoal. Vocês estão em empresa, estão na indústria aqui, eu sei que vocês estão, às vezes, eu falo com alguns de vocês até, vocês sabem mais de alguns assuntos que a gente, do que eu, do que o Kleber, o Arlan, a Fábio, com certeza. Então, por que vocês não propõem um projeto daqui a pouco? A gente pode ampliar aqui no Instituto, porque eu percebo em alguns trabalhos que a gente trabalha junto nos TCCs e práticas, que às vezes o trabalho ele acaba ficando muito superficial na empresa. A gente às vezes trabalha só com aquele conceito de custo, talvez, de implementação, mas não vê toda a parte metalúrgica por trás, né? Então é isso que eu faço a provocação, né, da inovação. E se a gente fizesse um projeto juntos para ampliar um pouco mais esse projeto que você já tem na empresa, em parceria com o Instituto, ou então com o professor só, que seja, né? Não precisa ser todo o Instituto, mas o professor, e daí desenvolver, então, essa pesquisa, essa extensão, esse ensino, para melhorar, então, o conhecimento, a aprendizagem de vocês, né? Mas essa é a minha provocação também, eu acho que o Kleber quer falar disso, vai, Kleber, toca pra ti. Não, a tua provocação é ótima, é o que acontece no mestrado, mas não precisa esperar chegar até o mestrado para fazer isso, pode fazer na graduação, pode fazer no técnico. Só esse comentário. Segue. Não, toque. Não, perfeito, e realmente, assim, né, eu acho que é a única coisa que eu queria complementar, assim como o Kleber, eu tenho uma experiência também, eu comecei com uma bolsa, tu começou com 250, eu comecei com 200, cara. Minha primeira bolsa era 200 lá. Comecei bem devagarzinho, fui crescendo, também consegui ir para a Alemanha, na época na graduação, a bolsa em euro era um pouquinho melhor, mas ainda era no limite ali, eu ganhava acho que 600 euros na época,
não era os 2.000 euros que se ganha hoje no doutorado, enfim. Mas era certinho, dá para viver bem, assim. Então, a oportunidade de estar numa bolsa e poder depois ir para fora, eu consegui porque eu era bolsista. Eu atuava na universidade e era o que eu conseguia na URGS, né, gente? Na URGS, a gente não tem esse privilégio que eu vejo que tem aqui no Instituto, que é ter aula à noite. Lá, a gente tinha aula de manhã às 7h30 da manhã e também aula às 8h30 da noite, talvez 7h30 da noite, né? Ainda até às 10 da noite. Então, não tinha como trabalhar tão bem assim, ou então tu deixava a tua graduação mais 1 ano, 2 anos, talvez, né? Eu me lembro do pessoal da Gerdau que tinha que ir lá das 7 da manhã até as 2 da tarde, perdia algumas cadeiras e deixava para depois, paciência, né? Mas, então, acho que a grande sacada é essa. A gente está buscando cada vez mais isso, né? A gente teve 2 alunos que foram para fora, acho que foi a Jéssica e o Fábio, se eu não me engano. E se eu estiver equivocado, me corrijam. E foi bolsista, né? Minha primeira bolsista, a Jéssica, e ó, a gente exportou ela. Então, essa aqui é a grande sacada, assim, eu acho que vocês, estando no Instituto aqui, estando em contato conosco também, se a gente tiver a oportunidade, gente, ajuda muito, né? Eu acho que tá na frente, assim, né? E também galgar, né, uma posição, talvez, aqui, e conseguir ir um pouquinho além. Pode falar, Lula, tá contigo. Então, sobre essa provocação, né, a gente faz algo parecido na curricularização da pesquisa, quando o aluno traz um problema que está dentro da empresa, para virar o TCC, a gente coloca como pesquisa. Né? Mas acho que a gente pode estender essa ideia não só para pesquisa, né? Que às vezes pode ser uma extensão quando não quer participar, quer desenvolver uma ação de extensão com a empresa, uma parceria com a empresa, né? Ou um assunto que não é, às vezes, não, olha, eu gosto desse assunto, mas a empresa não tem interesse. Mas eu gosto disso, eu gosto de simulação de termodinâmica, mas a empresa não sabe nem o que é isso, mas eu quero desenvolver isso. Então, isso virar um projeto de pesquisa, pode até ser o TCC do aluno, né? Já que ele gosta dessa área, quer desenvolver, a gente entra com um projeto de pesquisa, né? E ele mata, né? Além de desenvolver uma pesquisa que vai contar lá com uma atividade curricular, né? Complementar, vai servir, né? Como um bom currículo, né? Na formação dele, é também o TCC dele. Né? Então, acho que podemos também expandir um pouco mais essa nossa essa ideia, né? Não só ficar no trabalho que vem de interesse da empresa, que vai servir para o aluno e que vira projeto de pesquisa. Acho que é uma boa ideia. Eu gostei bastante desse ponto de vista. Eu não quero nem falar quanto é que eu ganhava na primeira bolsa que eu tive na URGS, né? Eu trabalhava ajudando na biblioteca da agronomia, tá? Era uma bolsa de R$100, tá? Por 1 ano e meio eu tinha essa bolsa. Aí até que eu fui lá para o LAPEC, com a professora Lourdes, e consegui uma bolsa de R$250. Faz tempo, né? A gente tem que começar... A bolsa era maior que a minha lá no LAPEC, hein? Então, devo ter começado com 200. Naquela época os homens ganhavam mais que as mulheres. Não, mas então eu devo ter começado com 200 e depois ela aumentou para 250. Não era, foi isso. Mas é bom a gente começar a evitar um pouco de falar dessas coisas, porque daí a gente fica revelando muita coisa. Revela, verdade. Pois. Mas eu acho bem legal, acho que foi bem legal essas ponderações aí que surgiram dessa pergunta que parecia simples, né? E eu acho que a gente já linkou, Lucas, muito com a terceira pergunta que vocês tinham, né? Que era que ações a gente tinha para fomentar a participação dos estudantes, né? Em projetos. Eu acho que aí foram citadas várias, né? A questão, principalmente da curricularização da pesquisa que o Arla trouxe, é muito importante, né? E a gente tem, na última revisão do PPC da Engenharia Metalúrgica, surgiram novas disciplinas que vieram aí para atender, né, os requisitos das DCNs, e aonde a gente também consegue incluir uma participação maior de vocês em projetos de pesquisa e de extensão, que são as disciplinas de práticas metalúrgicas 1 e 2. Então, essa também foi uma forma que a gente achou de fomentar a participação dos alunos, visto essa realidade, essa cultura, né, do trabalho que se tem mais, de abrir esse espaço dentro da carga horária também para vocês desenvolverem mais esse tipo de ação, né?
e também a gente trabalhar novas metodologias de ensino, né, que são coisas que a gente tá buscando fazer. E eu só queria fazer uma contribuição aí, né, também nessa conversa toda, que foi uma contribuição até que eu fiz nos nossos os últimos encontros da semana passada, né, Hag, que a gente teve a apresentação dos estágios, que foi, assim, maravilhoso, momentos de aprendizado, de troca de experiência também, muito, muito importantes, né, e eu trouxe para eles uma coisa, assim, que quando eu fiz engenharia e eu queria ir para a indústria, né? Eu não tinha visão de ficar na academia, de ser uma acadêmica, de fazer mestrado, doutorado. Isso foi acontecendo, né? Apesar de também na graduação eu ter sido voluntária, fui voluntária lá no LACID, né? Já comecei na siderurgia lá, fui me voluntariar lá no LACID. Depois fui para o LAPEC, lá para a corrosão, fui ser colega do Arlan. Depois fui um tempinho para o LAMEF, mas foi uma passagem mais curtinha, porque daí já fui para a indústria, né? Mas tem uma questão bem importante que eu tive a sorte de ir para uma empresa que incentivava a qualificação, né? Então, na empresa que eu fui trabalhar, desde o início, eu comecei as cadeiras do mestrado antes de concluir a graduação, para vocês terem uma ideia. Porque a empresa incentivava, eu tinha uma tarde por semana que eu podia sair para fazer as cadeiras do mestrado. Eu fiz o meu projeto de mestrado dentro da empresa. Depois eu fiz a minha especialização com suporte financeiro da empresa. Fiz outras tantas qualificações pela empresa. E uma coisa que eu levo para a vida foi que o meu primeiro gestor me disse um dia: a tua carreira, quem cuida é tu. Tu é responsável pela tua carreira. A empresa pode te pagar curso, pode te liberar para fazer mestrado, mas o que tu vai fazer com tudo isso é responsabilidade tua. Tu pode usar isso bem ou tu pode usar isso mal. Se tu usar isso bem, isso vai ser bom para ti dentro da empresa, mas também pode ser bom fora da empresa. E a melhor resposta para isso eu tive justamente quando eu passei no concurso do IFE. Quando eu passei no concurso do IFE, eu não tinha defendido o meu mestrado ainda, mas eu estava a 1 mês da minha defesa, e eu estava terminando a minha especialização. E foi o fato de eu ter concluído a especialização e estar por defender o mestrado, ter feito tudo isso, conciliando com um trabalho que me demandava muito, muita viagem, muita coisa, que me proporcionou um poder que eu acho que é o poder maior assim que o conhecimento pode nos dar, que é o poder de escolha sobre qual caminho a gente vai seguir. E naquele momento eu abri mão de uma carreira muito promissora, já uma carreira de sucesso, para vir para o IFE e me lançar num novo desafio que hoje eu sou apaixonada, né? Que hoje, assim, eu não faria outra coisa a não ser fazer o que eu faço, né? Então, gente, eu acho que tudo isso, assim, que a gente falou até agora, das experiências que os profs compartilharam, tudo isso são tijolinhos que a gente vai colocando e que nos deixam, assim, com um poder de escolha sobre o nosso destino muito grande. E, às vezes, a gente tem que, sim, abrir mão de algumas coisas e acreditar, né? Muitas vezes, assim como os colegas, eu pensava, não, dias melhores vão vir. Que quando a gente recebia a bolsa, o Kleber falando da bolsa, eu lembrava assim, que tinha eu e uma colega minha, a Eti, o dia da bolsa era o dia que a gente podia comer um X. Olha que fantástico. Era o dia do mês que a gente podia ir no Cavanhas comer um X. A gente esperava X Cavanha, muitas vezes porque a gente vivia de RU. E aquele dia a gente podia comer um X e a gente podia comprar um bolo de chocolate na padaria Big Bang, que tinha do lado de onde a gente morava. Então, gente, às vezes são essas escolhas, né, que vão fazer a diferença aí também na carreira de vocês. Agora, pelo horário, né, eu acho que a gente vai encerrando, né, eu vou encerrar aqui a gravação.